Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live super especial com o autor do livro Contratação Pública, Competição, Desenvolvimento e Análise Comparada da Contratação Pública Estadunidense. Vamos chamar ele que está aqui, o professor Fábio Santos, que já entrou na live. Vou convidar ele para entrar. Enquanto isso, oi, Fábio. Oi, Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Obrigado. live. Boa noite, boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde para você. Não sei se é tarde ou noite aí em Curitiba ainda. Aqui Aqui já ainda está estamos de no meio da noite, e tarde. aí? No meio da tarde ainda. O Rondônia ainda está com o sol quase a pina lá no fundo. Nossa, aqui tá super frio e já tá escuro, já é de noite. Coisa de Curitiba. Coisas de Curitiba, você conhece, né? O teu doutorando, o que Conhece. você faz aqui, você decidiu vir passar frio aqui. Ainda bem, eu não vou dizer ainda bem, mas uma das coisas que a pandemia trouxe para mim pessoalmente foi esse distanciamento do frio de Curitiba essa época, né? Obviamente eu preferia estar por aí, passando um friozinho de vez em quando, mas a pandemia me trouxe esse distanciamento, me livrando do frio. Eu que sou piauiense, né, não sou muito acostumado ao frio, mas ia passar uma apertada aí com esse frio, com certeza. E ontem foi a manhã mais fria do ano. Quanto? 4? 5? Começou com 3 e depois foi para Nossa. 5, mas não chegou nem a 17 o dia inteiro. Pensa, todo mundo morrendo congelado aqui. Essa semana aqui fez que é um fenômeno que a gente chama de friagem, né, que acontece todo ano. Então teve um dia essa semana que, salvo engano, foi na terça ou foi na segunda-feira, que fez 15, 14 graus. E é o mínimo que chega em Rondônia, em Porto Velho. É o mínimo que chega. Menos do que isso, nunca vi, já estou há quase 10 anos aqui, nunca vi menos do que E 14. nunca chegou. Ainda é assim, Ah, rapidinho. dica. É coisa de uma semana. Passou essa semana, hoje já está mais quentinho. E aí é sempre quente, né? Sim, quentinho Eu mesmo. adoro calor. Eu falo que eu deveria morar no norte e no nordeste porque eu sou do calor. Aqui Não tem sei muito para dar, sobreviver. Hoje eu sobrar e tô com um vender. monte de blusa, cachecol, tudo que eu puder eu vou pondo. Fábio, mas vamos falar de você, né? Que você é doutorando, é mestre em Direito pela PUC aqui do Paraná, é procurador do estado de Rondônia. A gente fez live com os seus colegas esses dias, né? Com o Isso, Erival e com o Danilo. meus diletos amigos. Sim, você também é coordenador de educação executiva da Next Learning Lab, professor de graduação, de pós-graduação. Você faz muita coisa, né? Diretor de pesquisa do Instituto Rondoniense de Direito. Como você consegue ter tempo para fazer tanta coisa, Fábio? Um pedacinho de cada vez. Um pedacinho de cada vez. Não, a gente vai A gente, lendo e pensa, meu Deus, né? O professor Fábio deve ter 60 anos para conseguir fazer tanta coisa. Você começa encaixando as coisas mais importantes, né? Hoje, a Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia é, sem dúvida, a minha atividade profissional prioritária, mais importante, que consome muito mais tempo. Eu não estou, curiosamente, mesmo por trabalhar licitações e contratação pública em geral, é a minha área de atuação há alguns anos, mesmo antes de ser procurador. Eu já fui pregoeiro, então trabalho com licitações há algum tempo. Mas hoje não estou numa área consultiva de licitações, hoje eu trabalho numa função que é administrativa, não é propriamente judicial, mas é uma função de dívida ativa, né? Que não tem nada a ver com licitações e contratos, né? Uma função que ela está um pouco afastada dessa atividade. E aí a gente vai encaixando um pouco de outro, né? Um pouco de Next Learning Lab, que é uma startup de educação voltada para pequenos municípios, né? Um pouco de professor de graduação. A pós-graduação tem a vantagem de ser uma vez por final de semana, 2 a 3, às vezes 4 vezes no ano, a depender da pós-graduação que for. Mas enfim, você vai encaixando um pouquinho, E coloca o que é você principal consegue primeiro. fazer várias atividades, né? Que bom.
Ó, falar umas coisas legais para o pessoal que está assistindo a live. No final, a gente vai ter um sorteio do livro do professor Fábio. E assim, quem quiser participar desse sorteio, já escreve um nome aqui na nossa live, que a gente vai anotar. E depois vai sortear o livro pelo aplicativo de sorteio. Então a gente anota o nome de todo mundo, joga para lá e faz esse sorteio. E depois a gente posta no nosso Instagram o ganhador. Olha, o Olival até já entrou aqui, que eu já conheço. Olha aí. O Olival. A Thaís estava falando de você, que você é o fenômeno. Ela não pode, ela é suspeita para falar. Thaís é minha esposa também, além de ser colega de trabalho, é minha esposa, então ela é suspeitíssima para falar. Mas é a maior fã. Então coloca o teu nome já aí, Olival Rodrigues, que daí a gente já vai estar compilando o teu nome para participar do sorteio. O pessoal da Encom que está aqui na live, anotem os nomes para mim, por favor, para que a gente possa fazer esse sorteio no final. Agora vamos falar de você, né? Você escreveu um livro de contratação pública, competição, desenvolvimento, análise comparada da contratação pública brasileira com a dos Estados Unidos. Me conta, por que você decidiu fazer essa pesquisa? Então, como eu falei um pouco agora há pouco, Jorge, eu trabalho com licitações já há alguns anos, né? Desde que eu me formei, eu não vou falar quando eu me formei para não entregar um pouco a idade, mas desde que eu me formei eu trabalho com licitações. Eu fui pregoeiro, fui assessor técnico de gestão de órgãos públicos e mesmo em escritório de advocacia privada eu trabalhei voltado para essa área de licitações, contratações públicas e assessoria na área de gestão pública. Então, licitações é uma coisa que está meio no sangue, por assim dizer, né? Me apaixonei por direito administrativo desde a graduação, tive excelentes professores de administrativo na graduação e desde a graduação tenho também uma certa predileção por professores procuradores do Estado. Dois dos meus principais exemplos de professores, não é Covid, tá, gente? Vai ia perguntar. Dois dos meus professores que eu ainda hoje sou muito fã e ainda acompanho são procuradores do Estado do Piauí. E eu acabei enveredando um pouco por essa área da contratação pública como uma área de gosto profissional. Quando eu ingressei no mestrado, né, mestrado em Direito Econômico, eu coloquei essa como uma das possibilidades de pesquisa para o meu professor orientador, o professor Emerson Gabardo, né? E a gente começou a trabalhar um pouco mais essa ideia de casar essa linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa um campo de pesquisa que eu gosto, com as linhas de pesquisa que ele trabalha, e ele trabalhava à época com a linha de pesquisa de direito comparado, que é algo que eu nunca tinha tido contato e foi um primeiro desafio. E acabei me apaixonando pela coisa. Nós tínhamos um projeto um pouco maior no começo, mas a gente resolveu reduzir para, em vez de comparar mais países, ficar apenas com o Brasil e Estados Unidos e produzir um estudo um pouco mais profundo. Então, o livro aborda um estudo, ele foi feito a partir da tese da minha dissertação de mestrado, né? E ele é um estudo que envolve desde um estudo histórico do fenômeno da contratação pública no Brasil e nos Estados Unidos, né? Conformação da administração pública, como é que o direito e a administração pública trabalham nos dois países, até as ferramentas próprias de contratação, né? Os tipos de seleção, a forma de seleção. É essa a ideia motriz, a raiz do trabalho, né? E o nome, o título da obra, por que você escolheu esse? Ela foi construída ao longo da pesquisa, né? Porque tem um nó que é a contratação pública, né? Que é o nó principal do trabalho, digamos assim. A competição, que é um outro nó que é extremamente importante, principalmente quando a gente vai falar ali no último capítulo, que eu falo um pouco da tipologia das licitações americanas, e que o papel da competição é extremamente importante, né? Inclusive, o que dá nome a uma das principais legislações que ele tem desse tema lá. Os Estados Unidos não têm propriamente uma lei de licitações como a gente tem, mas eles têm uma norma que é bem importante, que é o SIC, que é
traduzindo, seria a Lei de Competição em Contratações Públicas. Então, a competição, enquanto instituto, é algo extremamente importante para o universo das contratações públicas em geral. Nós temos até países, a Alemanha, por exemplo, a legislação de competição de contratação pública é a mesma legislação de proteção à competição, né? Então, é um elemento central. E o desenvolvimento, porque, na minha opinião, embora no Brasil seja muito pouco utilizado propriamente com esse fim, a gente teve até alteração normativa recente adicionando isso na Lei 8666, mas o desenvolvimento ainda é um fim muito afastado da contratação pública, e a contratação pública poderia ser utilizada como um mecanismo de produção, de atingimento dessa meta do desenvolvimento de uma maneira mais efetiva, digamos assim. Os Estados Unidos são um bom exemplo de como isso aconteceu. Certo. Olha, para quem está entrando aqui na live, que eu vi que entrou um monte de gente nova, no final da live a gente vai sortear um livro do Fábio. Então, coloquem o nome de vocês aqui para vocês participarem desse sorteio super especial que a gente vai fazer. Presenças aí honrosas, viu? Hã? Eu tô vendo os nomes das pessoas entrando. Minha mãe tá aqui. Um beijo, mãe. Vou realizar um sonho. Mas é sempre assim. Quando eu faço aqui, sempre que a gente faz, minha mãe, o pessoal da gente, todo mundo olha e tem que entrar mesmo e elogiar, gente. É elogice de mãe, esposa, e é bom, né? E assim, conta para quem não sabe ainda, ou para quem não conhece tão a fundo, o porquê que a contratação pública é tão importante. O principal motivo pelo qual a contratação pública é tão importante, assim, para um cenário de desenvolvimento em especial, é porque, primeiro, ela é um vetor de investimento público considerável. Seguidamente, se a gente excluir aqueles gastos obrigatórios de folha ou de transferência de renda, o gasto com contratações públicas, ele entra ali no top 5 de qualquer órgão da administração pública nacional aqui no Brasil. Além disso, se a gente for ver num cenário de capitalismo, como esse que a gente ainda vive, graças a Deus, você não tem como ter um Estado que faça tudo. Que ele abarque todas as áreas do mercado e consiga produzir por ele mesmo tudo aquilo que ele precisa para funcionar. Então, o contrato ele é um elemento, primeiro, essencial no ambiente de capitalismo, né? Um ambiente que a gente vive aqui no Brasil, e também lá, obviamente, é o símbolo maior nos Estados Unidos, mas ele é um vetor, ele pode ser um vetor de realização direta de investimentos e pode ser um vetor de realização de políticas públicas paralelas, por assim dizer. Então, deixa eu dar um exemplo que talvez fique um pouco mais claro. Quando a administração pública, investindo tanto dinheiro em contratação pública, vai lá e diz que, para você contratar comigo, que compro tanto dinheiro, você tem que necessariamente manter a sua regularidade fiscal, ela está ao mesmo tempo, além de contratar, investir naquele mercado específico de fornecimento, vamos dizer lá, de medicamento, ela está incentivando que as pessoas mantenham em dia o pagamento de imposto. O mesmo vale, por exemplo, para contratação de pessoas, para não contratação de menores de 16 anos, ou para o cumprimento de outras metas estatais paralelas, né? A administração pública, ela tem e deve fazer essa... Eliane, oi, Eliane, tudo bom? Oi, Eliane, precisa de alguma coisa? Ela deve fazer o uso da administração, da contratação pública como instrumento para cumprimento de outros papéis que não essencialmente a aquisição de bens e serviços para o seu funcionamento básico. Certo. E eu estava olhando aqui outra coisa importante para a gente saber. Qual é a grande comparação, né, que a gente pode fazer, a importância desse comparativo com o direito nacional? Acho que a principal ideia, eu falo sempre essa frase, mas é uma frase que para mim resume a grande vantagem do direito comparado, é de você aprender com os erros dos outros.
né? Porque aprender com os seus erros é obrigação de qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência e de propensão a melhorar, né? Você erra, você tem que... Porque errar é normal de qualquer tipo de estrutura complexa de se fazer alguma coisa. Imagine a nossa própria vida pessoal, né? A gente sempre... todo mundo erra, já dizia aquela música. E a gente tem que aprender com os próprios erros, porque a retroalimentação com esse processo de gestão, de errar, tomar decisões, errar e retroalimentar isso para não errar de novo, ou pelo menos não errar do mesmo jeito de novo, é o básico de qualquer estrutura de gestão minimamente responsável. Quando a gente adota um mecanismo comparado de estudo, e aí no caso o direito comparado, é importante para a gente ver como outras realidades reagiram a problemas similares ao nosso e adaptar soluções que eles encontraram aos nossos problemas. E aí tem um grande cuidado que se tem que fazer quando se faz direito comparado. Não adianta a gente copiar e colar as soluções, porque provavelmente ela não vai funcionar, né? Uma alegoria que eu faço até no livro é o quebra-cabeça, né? Se a gente pega uma peça de um quebra-cabeça e coloca em um outro quebra-cabeça, provavelmente ela não vai encaixar, né? A gente tem que observar as bordas, se as bordas são realmente as mesmas, se a coloração, se o encaixe é realmente o mesmo. Então, o ideal, num estudo comparado, qualquer de direito em especial, é você observar as bordas. E direito, ele tem bordas com diversas outras formas de conhecimento humano. Tem borda com economia, tem borda com sociologia, tem borda com história. Então, se você não estudar todo esse contexto, meu amigo Cássio, meu amigo e sócio, o Cássio é meu sócio. O Cássio é meu sócio na Lect Learning Lab. Então, você, quando estuda direito comparado, você tem que necessariamente observar as bordas do direito, observar outras formas de ciência que estão ali comparadas. Olival, um abraço, meu amigo. Estão ali, eu tô parecendo um Aviões do Forró, toda hora para de cantar para mandar um abraço para alguém. Então você tem que estudar história também, tem que estudar economia, tem que estudar administração pública, tem que estudar os elementos de contato com o direito para saber se é possível fazer uma transposição de um determinado instituto de um direito para outro, ou se é possível, como fazer, né? Qual é a melhor forma de fazer, que adaptações eu preciso fazer para trazer aquele instituto que é tão bom lá para a nossa realidade nacional. Porque um instituto que às vezes é muito bom num lugar, não necessariamente vai ser bom em outro. Né? Isso. E assim, uma surpresa para você. Tem algum exemplo que você pode dar que talvez tenha lá e desse certo aqui no Brasil? O grande exemplo que eu acho que é talvez bem aplicável aqui, tanto que já está no projeto de lei de licitações que está em um dos projetos de lei. Um dos projetos de lei, o Bruno já lembrou quem foi o autor da música aí, Xande de Pilares. Um dos projetos de lei que reforma a legislação de licitação nacional, talvez o que está em mais estado de adiantamento hoje, de um trâmite mais adiantado, digamos assim, mas esses projetos de lei de reforma da lei de licitações estão para sair há alguns anos já. Então, há uns 15 anos, no mínimo, deve estar para sair algum projeto de lei de licitação. Então, eu não tenho como dizer que esse está para sair, mas ele está, no mínimo, um pouco mais adiantado do que outros. Ele tem um instituto, que eu acho que é o instituto que talvez tenha muito a adicionar para a realidade brasileira, que é o diálogo competitivo, né? O diálogo competitivo é uma forma de contratação que inclui, ao mesmo tempo, competição e subjetividade. Porque um dado importante que talvez nem todo mundo saiba é que metade das contratações brasileiras, e aí eu queria fazer só uma diferenciação um pouco mais raiz, digamos assim. A gente fala muito aqui no Brasil em licitações, né, mas essa não é digamos, o conceito-chave dessa realidade ou desse mundo no resto do mundo. O conceito-chave do resto do mundo é contratação. No resto do mundo não se fala muito em procurement, que é o termo em inglês para definir licitação. Se fala em contratação pública. Então, a contratação pública como fenômeno, ela tem um processo prévio que é chamado de licitação.
Tem gente que chama de licitação só o que é competitivo, tem gente que chama de processo licitatório tanto o que é competitivo e o que é não competitivo, que tem os que são licitação dispensada ou inexigibilidade de licitação. Mas, enfim, eu não vou entrar nessas minúcias agora. Então, o diálogo competitivo, ele casa um pouco de um com o de outro. Aqui no Brasil, como eu vinha falando, a gente pega 50% dos contratos, se a gente pegar 100% dos contratos, 50% são feitos por mecanismos não competitivos, dispensa, inexigibilidade e licitação. Isso dá mais ou menos 50% dos valores também. Então, você tem uma massa enorme de recursos que é aplicada sem nenhum tipo de competição, se a gente for utilizar a tipologia legal dessa formatação de contratação. Porque é muito comum também em várias administrações públicas, não vou dizer em alguns, que se mascare formas competitivas não típicas como inexigibilidade de licitação. Para a gente dar um exemplo aqui. Alguém vai contratar um aluguel de um imóvel que é um inciso específico lá do artigo 24, né? Ou vai contratar uma instituição para fazer um concurso público. Não é incomum que as instituições coletem propostas de diversas entidades, né? Vou contratar um concurso público, por exemplo, para incentivar aí a compra do livro do meu amigo Olival, o concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, e aí que é essencial a pessoa ter o livro do meu amigo Olival, que fala sobre a nossa lei orgânica. Para fazer esse contrato, normalmente, a administração pública vai pegar pelo menos 3 ou 4. CESP, ou SEBRASP, é o nome novo, né? FCC, vai pegar 3 ou 4 propostas e dentro daquelas 3 ou 4 propostas vai escolher a melhor. E quando se fala melhor, eu estou incluindo aí um critério que é subjetivo. O que o diálogo competitivo faz? O diálogo competitivo não é uma tradução perfeita, eu faço até essa ressalva, porque é uma ressalva que eu faço expressamente no livro. O nome em inglês é Competitive Negotiation, é diferente do nome europeu. O nome europeu é mais próximo, a tradução seria mais próximo de diálogo competitivo. Mas eu optei por traduzir para a obra como diálogo competitivo, porque é o mais próximo da realidade brasileira, né? Está lá no nosso projeto de lei, enfim. O diálogo competitivo, ele permite eu reduzir o espectro de competição de maneira subjetiva. Então, eu digo assim, só vai competir aqui essas 3 ou 4 empresas e acabou. Né? Uma figura que é parecida com o pregoeiro, que é o oficial de contratação, ele vai fazer essa redução do âmbito de competição da licitação e dentro daquele âmbito de competição reduzido, aí eu tenho uma competição objetiva, segundo critérios fixados de maneiras mais objetivas. Mas é muita informação, muita coisa mesmo, né? Sem dúvida. Lembrando, Eliane, eu faço propaganda de graça, Eliane. Fique tranquilo. O Olival, ele foi contratado... Pro Olival e pro Eliane, o Olival deve ter pago alguma coisa, não é mesmo? Pro Olival e pro Dan, eu faço propaganda de graça. Isso aí, para os amigos, a gente faz recomendação mesmo, né? Falando de volta, para quem chegou agora, coloca o seu nome aqui. Para você concorrer ao livro do Fábio no final da live. Voltando às perguntas, porque a gente tem que falar bastante de você. E agora, que característica da administração pública nos Estados Unidos mais te chama a atenção? É um trabalhinho para mim. Porque eu coloquei, eu uso estadunidense e é uma opção metodológica mesmo. Não quis usar americano, porque americano é, por assim dizer... Somos todos, né? Exatamente. Não é adequado, ainda mais uma obra científica, você tratar com um reducionismo assim. Né? Então ficou estadunidense, mas para mim... Estadunidense, aprendi. Você dá uma engolida ali que vai. A principal diferença, a diferença mais marcante, sem dúvida, é a confiança que se tem no administrador público americano. Né? E uma confiança que é traduzida, não é uma confiança puramente subjetiva dos cidadãos americanos. Né? É uma confiança que ela é traduzida em instrumentos legais para isso.
Eu tive a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa numa universidade lá nos Estados Unidos, né, a George Washington University, que, para quem não conhece, é uma universidade que forma o staff da Casa Branca, né? Ela, inclusive, é no centro ali de DC, muito próxima dos vários órgãos, muito próxima da Casa Branca, 4 quadros da própria Casa Branca. E tive a oportunidade de estudar justamente com várias pessoas que são do staff lá do poder executivo da administração pública americana, a administração pública estadunidense, eu misturando as coisas. Gente da NASA, do Departamento de Veteranos, gente do Banco Mundial, né, de órgãos internacionais também. E a grande coisa que se vê é que, e aí eu não saberia dizer, na minha opinião e pela pesquisa que eu fiz, eu acredito que partiu da confiança pública para os instrumentos regulatórios, né? É um conjunto de elementos que leva a isso, né? O preparo da administração pública americana, porque o índice, por exemplo, de gente que não tem preparo, que é analfabeto, completamente iletrado lá, é muito menor há séculos, né? Já a alfabetização já é algo bem... a educação básica já é algo bem consolidado na sociedade americana em geral. E a confiança na democracia, o que me parece que são 2 elementos que faltam muito no Brasil para que se consiga criar um substrato social para daí criar normas baseadas nessa impressão social de que nós temos que confiar nos nossos administradores públicos. Talvez aqui nós tenhamos que fazer o caminho reverso, né? Um pouco disso eu consigo ver nas alterações recentes que foram incluídas na LINDB. É uma necessidade normativa de se confiar mais nos nossos administradores públicos. E essa, para mim, é a principal diferença. Isso se reflete numa das diferenças nos instrumentos de seleção de contratado, que é a liberdade do pregoeiro. Pregoeiro é a pior palavra possível, talvez, para falar isso, porque o nome correto é oficial de contratação, é o nome correto, que é o nome, a tradução ideal. Mas é uma figura razoavelmente próxima do pregoeiro nosso aqui. Certo. Uma coisa que eu pensei agora, assim, você falou, Ivan, o que você acha que falta para que a gente possa confiar, sabe, nos administradores brasileiros? Primeiro de tudo, eu acho que falta talvez acesso à informação de qualidade, né? Um pouco de... Não sei se humildade intelectual é a palavra correta, mas a gente tem que se despir de alguns preconceitos que a gente tem, né? Já há, e isso é consolidado no senso comum do brasileiro, uma impressão de que, primeiro, todo mundo que entra para a política entra para se beneficiar pessoalmente de alguma forma, e de segundo, que não há administradores públicos sérios. Eu tenho, hoje, quase 20 anos de administração pública, e trabalhei muitos desses 20 anos em consultoria, e eu tenho a mais absoluta certeza que a grande maioria dos administradores públicos do Brasil são probos, honestos, gente como você mesmo, como quem está nos ouvindo, que tem família, que tem um nome a zelar, que tem preocupação com o seu próprio nome, com a sua família, com o seu patrimônio, que não quer se beneficiar pessoalmente. Muitas vezes não tem, o preparo, né, um preparo técnico, 2, condições institucionais ou mesmo materiais de fazer uma boa gestão, mas está ali tentando fazer o seu melhor. Muitas vezes não consegue entregar aquilo que queria ou pretendia entregar, ou aquilo que a população deseja que seja entregue no horizonte de 4 anos, porque é muita coisa para lidar em 4 anos, muita coisa para fazer, e isso normalmente gera uma frustração no público, que o povo acaba usando um mesmo rótulo que usa para tantos, usa até para os administradores públicos sérios, que às vezes não conseguem entregar aquilo que se comprometem a entregar em 4 anos. Entendi. Essa é a cultura mesmo, né? A mesma coisa que Cultura. na política, né? A gente acha, político não presta, eles também não, é tudo combinado.
É de não acreditar mesmo, né? É aquele negócio que a gente tem que se educar. Volta lá para trás e vamos aprender de novo como as coisas são, né? Vamos Sim, pensar melhor. sim, sim, sem dúvida. E tem alguma coisa que seja aqui parecida com a legislação de lá, no Brasil, com os É, Estados Unidos? tem algumas proximidades em relação a questões de habilitação, questões procedimentais mesmo, né? Questões de habilitação. Socialmente, é, isso para falar dos contornos lá que eu tinha falado um pouco. Socialmente, a grande similaridade, sem dúvida, é a desigualdade, né? Os Estados Unidos é um país quase tão desigual quanto o Brasil é, embora com patamares um pouco diferentes. O meu amigo Olival já fez uma pergunta que encaixa muito bem com essa que você fez, Jorge. Se o modelo de controle é similar. E o modelo de controle de lá é similar em alguns pontos, né? Os procedimentos de controle lá são bem diferentes e os parâmetros de controle também são diferentes, porque lá, e aí casa um pouco com a ideia de respeito ao administrador público, a figura do administrador público, lá se tem uma presença maior daquilo que se convencionou chamar de deferência ao administrador público, né? A escolha pública, e isso vale também para escolhas dentro de contratação, a escolha pública que é precedida de processos de decisão e de gestão pública estruturados, ela não é caçada pelos órgãos de controle. Eles têm um órgão supremo de auditoria, né, que é a nomenclatura internacional, parecido com os nossos tribunais de contas. E ele funciona mais ou menos como o nosso Tribunal de Contas funciona, com com essa adição do limite de controle. Os controles lá são quase sempre baseados em situações limítrofes ou absurdas de erros por parte do administrador público. Essa questão procedimental, eu acho que talvez a maior similaridade é o fato da concorrência também ser a básica. Né? Meu amigo e chefe Moisés, meu coordenador. Muito O fato da forma mais complexa de contratação ser a concorrência. E há uma similaridade muito grande entre os procedimentos aí, né? Você não tem uma identidade muito completa, por exemplo, a fase de habilitação que no Brasil é antes, lá não ocorre antes. Há também uma preferência pelas formas eletrônicas de comunicação para os processos mais simples, a exemplo do nosso pregão. É isso que eu te pergunto, é o pregão eletrônico, né? Aquele que a gente entra num determinado horário e esse é mais por lance, esse ganha por valor, né? Isso, esses são 90%, representa 90% das contratações competitivas no Brasil, né? Dos 50% que se contrata por meio competitivo, quase 90% das contratações são feitas por pregão. Lá eles têm uma forma similar, não é propriamente igual, e aí tem um pequeno detalhe. Nisso eu acho que o pregão brasileiro é bem superior e isso é reconhecido até por alguns órgãos internacionais. Eles não têm a mesma prisão que a gente tem de formas procedimentais, né? Aí já saindo um pouco das similaridades e entrando nas diferenças, né? A gente tem que utilizar alguma das formas que a lei diz que é para a gente utilizar. Ou você licita, é bem comum, você licita por pregão. Não é bem comum, você vai para concorrência, tomada de preços, convite. Não encaixa em nenhuma dessas, e mesmo assim você quer contratar, quer fazer alguma forma de competição, aí o administrador brasileiro dá o jeitinho brasileiro e encaixa em alguma das formas, o jeitinho brasileiro é ilícito, e encaixa em alguma das formas de contratação direta. Ele faz alguma forma anômala de competição ali, recebe diversas propostas e contrata com base no dispositivo de inexigibilidade ou contrata em algum dos incisos de contratação direta. Lá, o administrador público pode criar uma competição específica para aquela contratação. Então, eu vou contratar uma coisa que nunca ninguém fez. Sei lá, vou contratar, estão mandando foguete novo para a Lua agora, né? Vou contratar uma empresa para desenvolver um foguete que vai para a Lua. Nenhuma das formas de contratação competitiva hoje se encaixam nessa realidade. Eu quero criar uma nova. O administrador público estadunidense pode, o brasileiro não.
E uma coisa que a gente ouve muito falar, né, nós as pessoas mais leigas, nessas licitações que a pessoa tem que mandar as propostas e às vezes uma mesma empresa manda várias propostas. Isso acontece lá ou é só aqui? Falhas em procedimentos de contratação acontecem no mundo inteiro, né? Esse tipo de falha, porque é uma falha de oportunismo de mercado, não é uma falha propriamente dos instrumentos de contratação. Então, o fato de uma pessoa tentar entrar na mesma licitação com 4 ou 5 empresas diferentes para falsificar uma competição ali, e na verdade ela ter o controle da licitação, da competição ali, enfim, utilizar-se de outras empresas, depois de ter sido inabilitado em uma determinada pessoa jurídica, ou de empresa de laranja, corrupção e gestão de contratos, né? Um dos casos, quando eu estava fazendo a minha pesquisa lá, estava em desenvolvimento uma investigação muito grave de um caso de corrupção envolvendo uma alta executiva do Departamento de Defesa americano na contratação, salvo engano, de uma aeronave, do desenvolvimento de uma aeronave pela Boeing. Então, é um caso que envolvia um alto executivo público de um departamento de defesa, né, que onde se imagina que há um grande rigor disciplinar, da Boeing, que é uma das maiores, salvo engano, 2017, 2018, eu tenho certeza que era o segundo colocado em termos de contratação dos Estados Unidos, mas é uma das maiores contratadas, uma das empresas que mais recebe valor do Estado estadunidense. Uma coisa que você falou interessante que eu achei é que lá nos Estados Unidos tem tanta desigualdade igual tem aqui no Brasil, né? E foi uma coisa que eu ouvi mesmo. Ano passado eu estive no VTech Day, onde o Barack Obama deu uma palestra e foi um ponto-chave que ele falou, que lá existe muita desigualdade, igual como no Brasil, profissões não reconhecidas, tais como aqui e tudo mais, e é uma similaridade bem grande, né? Então, sem dúvida. Gostei disso que você falou e veio a calhar, eu até lembrei, eu falei, nossa, exatamente o que eu ouvi, né? E foi uma coisa que todo mundo falou, uau, lá também. Ele falou assim, da mesma forma que aqui no Brasil, lá, professor não tem tanto valor como deveria, né? E é tudo isso que constrói, né? Tudo isso que a gente é hoje. Eu achei bem interessante. Sim, sim. E é um dos elementos que permite que essa comparação ela tenha mais resultados, né? Então, se lá também há não só desigualdade, mas há muita pobreza também, é claro que o pobre de lá ele vai ter um nível de renda muito diferente do daqui, mas nós temos pessoas lá, meu amigo Tomás, boa tarde. Nós temos pessoas lá que moram na rua, pessoas que não têm condições de ter segurança alimentar, né, que é o termo mais moderno para isso, mas que não tem condições de se alimentar, não tem segurança de que vai alimentar a sua família todo dia. Então, lá tem problemas como nós temos aqui, similares ao que nós temos aqui, né? E isso é importante para se enxergar a contratação pública como instrumento de desenvolvimento, né? Lá e aqui. De novo, falando que agora a gente está com aqui 30 pessoas online, né? Oh. Quem ainda não colocou o nome para concorrer ao livro do professor Fábio Santos, por favor, digite aqui nos comentários o seu nome, que o pessoal está todo anotando para fazer o sorteio no final da live. Agora eu vou te fazer uma última pergunta. Já chegamos nos 40 minutos, né? A que ponto da sua pesquisa você destacaria ela como uma contribuição na experiência jurídica nacional, especialmente tendo em vista a mudança da legislação das contratações? Então, eu acho, Jorge, que tem 2 pontos que eu acho que são fundamentais para se enxergar como esse trabalho pode ajudar a experiência nacional. O primeiro é se desmontar alguns mitos que a gente tem. Que o americano é sempre melhor, né, que o estrangeiro é sempre melhor, que no Brasil tem-se muito isso, né? Mas que o americano lá, tudo que vem dos Estados Unidos é perfeito, é muito bom, que eles não fazem nada errado, que é um mito que existe em algumas pessoas no Brasil, e isso não acontece, né? Eu vejo isso como um mito mesmo, né? Que lá é onde tudo faz e acontece, né? O melhor lugar do mundo para se morar e viver, ser feliz. É a pátria do mercado. É a pátria do mercado.
Mas, primeiro, esse é um primeiro ponto, né? Desfazer essa impressão mitológica de que lá é tudo bom, porque não é. E nós temos coisas muito boas e nós temos instituições tão boas ou melhores do que as dele. A gente falou mais cedo do pregão, por exemplo. O pregão é reconhecido. Meu amigo Kerson, presidente da Associação dos Procuradores, muito honra com a sua presença aqui, meu amigo Kerson. Muito me honra. O pregão é reconhecido, inclusive, pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, como um instrumento melhor para se fazer a contratação de bens comuns do que os instrumentos que o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento deixam disponíveis para quem recebe suas contratações. Então, quando o Brasil, algum dos estados, alguma das unidades subnacionais, recebe uma transferência de renda, um empréstimo do BID ou do Banco Mundial, ele é obrigado a utilizar a legislação de contratação deles, que é uma legislação muito própria, né? Uma legislação que eles... é uma regulamentação que eles têm. Tem algumas formas de contratação bem diferentes, especialmente para objetos como consultoria. É um tema bem interessante para quem gostar de contratação pública. Mas ele reconhece que, para bens comuns, a melhor coisa é o pregão. O pregão é um instrumento, e o pregão eletrônico, então, é um instrumento fantástico para se chegar à melhor proposta e à proposta mais barata para a administração pública. São duas coisas diferentes. Num segundo aspecto, né, o que eu acho que foi muito importante, e aí é para hoje, né, não é necessariamente para amanhã, é você criar novas formas de pensar como contratar a partir dos instrumentos que os americanos têm, que os estadunidenses têm. Um exemplo que eu posso dar, que é decorrente de uma das justificativas que eles trazem legalmente, mas que é perfeitamente aplicável ao Brasil, é a ideia de contratação para segurança de fornecimento. Então, vou dar um exemplo aqui prático para a gente aqui do Brasil. Eu tenho um hospital municipal, um hospital estadual, ele precisa, obviamente, receber soro, né? Soro fisiológico. E se a gente está falando de lugares com problema de logística, como é o caso de quase toda a região norte, é muito perigoso eu ficar dependente de apenas um fornecedor, porque pode ser que o caminhão dele quebre, que ele não consiga fornecer, que a empresa se perca em algum de seus problemas administrativos. Então, o que é possível lá, sob essa justificativa de ser um bem essencial, e eu garantir que aquele mercado continue funcionando, eu posso contratar necessariamente duas empresas diferentes. Então, eu tenho um contrato com uma empresa e eu faço uma segunda contratação com outra empresa e eu impeço a primeira de participar. Então, você que está me entregando soro hoje, fulano, você não pode participar do meu segundo pregão, porque esse segundo pregão é para me garantir o fornecimento desse objeto. No fim das contas, eu não vou comprar o dobro, eu vou comprar a mesma quantidade. Mas eu garanto, com um grau de certeza muito maior, que eu não vou deixar de receber um insumo que é essencial para o funcionamento de um serviço que não pode parar, que é o serviço de saúde, né? Para a gente ficar num exemplo aqui. Lá eles fazem isso para garantir que um determinado mercado não seja dominado de forma monopolística. Então, se eu tenho um mercado, uma empresa que fornece determinada coisa, eu tenho uma segunda empresa que compete naquele mesmo mercado, para garantir que a competição vai existir, e a competição é saudável para a administração pública, é saudável para o consumidor, é saudável para todo mundo, eu contrato de dois fornecedores diferentes, necessariamente de dois fornecedores diferentes. E é um super diferencial, né? A tranquilidade que se tem com isso, né? Sim. Aconteceu E aí o uma prospecto... coisa com fulano, com empresa X, eu não vou ficar sem isso, eu estou seguro de que vai me ser entregue, né? E eu acho que a outra contribuição também, que você até citou, é o fato de que nós estamos, há algum tempo, com um limiar de uma alteração legislativa, né? E a obra ela traz algumas análises sobre institutos que vão ter institutos muito similares aplicados aqui no Brasil, e o grande exemplo é o diálogo competitivo, né? O diálogo competitivo americano é um bom exemplo de como se faz contratação casando a critérios subjetivos de escolha, que aí é empoderamento, para usar uma palavra da moda, né? Empoderamento do administrador público, daquele que está ali fazendo a gestão pública por nós, mas ao mesmo tempo é garantir a competição como um elemento saudável de mercado. Agora, todos fiquem aí, encerrei o sorteio. Vou pedir para o nosso pessoal
falar quem ganhou aqui pra gente. Enquanto isso, vamos continuar a conversa, enquanto eles mostram aqui pra gente quem foi essa pessoa, quem participou é excelente, quem não fica pra próxima. Vou aproveitar para agradecer a presença aí, meu amigo Aguiar, Aproveita que tem bastante gente Olival, aqui para você agradecer a presença. Olival, meu amigo Thiago Cordeiro, Cássio, Isaac, minha mãe, Jaqueline, Bruno e todos os demais aqui, Jaiane, meu amigo Valério Milani. O seu professor, o professor que achou excelente a live, né? Que bom que a gente fica super contente. Minha amiga Marcela Sanguinetti, minha tia Jeane, ó gente, que chique, eu tô muito prestigiado. E todos, né? Todo mundo que veio, assistiu, tirou um pouquinho da sua tarde aí para vir assistir. Eu convido também para que, já que está aqui, vocês, quem não me segue aí no Instagram, também me seguir, que eu faço uma publicação para trazer alguma informação acerca de contratação pública. Minhas 2 áreas de pesquisa hoje são contratação. Jesus, você também aqui. Um beijo. Você tem... eu faço publicações tanto da minha área de pesquisa de contratações públicas, como eu também faço, às vezes, na minha área de pesquisa, minha outra área de pesquisa, que é gestão pública em geral. Minha pesquisa no doutorado está voltada mais para essa área de gestão pública, que é uma grande paixão, né? E licitações está ali dentro dessa paixão. E hoje eu estou pesquisando o efeito das ferramentas digitais na nossa administração pública. Vamos ver o que vai vir aí daqui a 2 anos, né? Saiu o resultado. Aqui, olha, a Joseli comentou que a gente precisa saber mais desse assunto. Parabéns. E, coincidentemente, ela vai saber mais do teu livro, porque foi ela que ganhou. Aê! Parabéns! Parabéns, Joseli. Interessada em saber mais, e agora vai saber tudo na íntegra, né? Porque ela vai ler tudo. Espero o feedback, leia, me mande um direct, um e-mail sobre o livro, o que você achou, o que pode melhorar. Isso mesmo. Eu queria, né, em nome da editora, te agradecer por passar esse momento aqui e falar do seu livro pra gente, sabe, para os nossos seguidores, para os seus seguidores. Uma honra receber você. Muito, muito obrigado mesmo. Quem não ganhou o livro e quiser comprar, tem desconto no site da editora com o cupom Fábio Santos. Só entrar lá e adquirir o seu. O livro tá maravilhoso, muito bom, cheio de conteúdo, além de ser lindo por dentro e por fora. Ótimo! Isso, eu já ia falar isso. Ficou, né? Eu gosto da capa dos livros de vocês, que elas são fofinhas, assim, a gente fica fazendo carinho nelas. A capa quem ajudou a escolher, inclusive, foi minha mãe. Ela que tá aí. Olha, minha mãe, você é culpada pelo livro ser lindo. Escolha de muito bom gosto. O Olival também achou linda. Obrigada, Olival, por participar com a gente. Muito querido. Faltou o Olival trazer o fã-clube dele, né? Ele tem o maior fã-clube do estado de Rondônia, Mato Grosso e, quiçá, do Brasil. Por onde passa, vai rebanhando o fã-clube. Muito obrigado, Georgia. Obrigado, editora Ítala. Obrigado, Eliane, que está aí nos assistindo. Muito obrigado. E muito obrigado a todos que tiraram um pedacinho da tarde para vir escutar a gente conversar aqui. Vamos pedir para Joseli, né? Não sei se estou falando o nome certo, se é Joseli, entrar em contato com a gente por direct e mandar o nome completo, endereço completo, CPF, para a gente estar enviando o livro para ela. Beleza? Fábio, boa noite, um ótimo final de semana para você. Aproveita, se cuida. Para todos também. A gente diz, quem puder, fica em casa. Exatamente. Cuida da saúde, cuida do corpo, cuida da família, que é o melhor que a gente tem para fazer nesse momento. Até mais. Tchau. Beijo para todos. Tchau, tchau.